Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Delaí. Estou aqui no terceiro ano da nossa escola e eu quero falar hoje sobre um assunto que muitos já conhecem, que pode parecer um assunto batido, aquele arroz com feijão, mas é bom arroz e feijão, né, gente? Que faz a gente ficar forte, que a gente tem que comer todo dia. Não é só aquelas palavras esplêndidas, mas palavras simples também edificam a gente. E eu queria aproveitar o gancho dessa semana, da semana que passou, que é sobre a Páscoa. E o que falar seria melhor do que falar sobre o sacrifício perfeito de amor, que desde antes da fundação do mundo já estava preparado por mim e por vocês. Eu quero falar dos dois pontos principais aqui: a morte do nosso amado e a ressurreição do nosso rei. Semana passada foi a Semana Santa, mas diferente do que muita gente pensa, a Semana Santa ela não começa na sexta-feira da Paixão. Na quinta-feira já, Jesus com os discípulos, enquanto eles ceavam, e após a repartição do corpo e do sangue de Cristo, ele caminha em direção ao Monte das Oliveiras e ao Jardim de Getsemane, onde estava preparada uma emboscada dos religiosos da época junto de Judas, que o trocou por 30 moedas de prata, o preço de um escravo comum da época. E assim como Judas, a gente muitas vezes troca Jesus por coisas piores, como por um coelho, um Papai Noel, dependendo da época do ano. Da data do aniversário de Cristo, a gente quer trocar ele por algum outro símbolo. É o aniversário dele, a gente troca. É a morte dele, a gente troca. E ele não é um símbolo para ser substituído. Ele não é algo criado por mentes humanas que a gente pode estalar os dedos e mudar para alguma outra coisa. O Criador do Universo que morre por nós, por um preço que sabemos que só um sacrifício de sangue podia pagar. Mas não qualquer sacrifício de sangue. E sim o sangue do próprio Deus encarnado poderia pagar uma dívida eterna que só algo também eterno seria capaz de pagar. Pulando para o momento da crucificação, o homem-Deus suportando o peso de todo o pecado da humanidade em seus ombros sozinho, desamparado, humanamente abandonado. Até pelos mais próximos disseram: não conheço esse homem. Aqueles que os discípulos achavam que derrubaria Roma, que veio para restabelecer o reino de Israel, que estava ali com dor, que nenhum de nós jamais sofreremos nenhum por cento disso. Na cruz, muitos pensavam que ele estava em um lugar alto, em cima de um monte, mas na verdade não, a cruz ela era algo vexatório. Então, ela ficava na altura dos olhos. Você ia passar na rua num lugar movimentado, a pessoa ia estar ali, crucificada. E ali naquele momento de sofrimento, na cruz, Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Muitos acham que esse texto a gente pode fazer uma revisão teológica, falando ali o único momento que Jesus se separou de Deus, assim por dizer, mas também fazendo uma conexão bíblica mais clara, é a conexão com o Salmo 22, que é a minha parte favorita do texto. E é um elemento central e profético, porque quando o judeu naquela época, ele recitava o início do Salmo, ele automaticamente estava invocando todo o Salmo. E essa parte é muito forte, que eu vou abrir aqui para vocês, do Salmo 22, verso 7 até o 19, mais ou menos. Caçoam de mim todos os que me veem, lançam insultos e balançam a cabeça, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança aos seios da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me os poderosos touros de Bazã. Como o leão voraz que ruge, eles escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Versículo 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Vocês conseguem reparar aqui a conexão? Isso aqui é Salmo 22, gente. Davi escreveu isso. Aqui já apontava para a morte e ressurreição do nosso amado. E ali, depois de tanto sofrer por nós, ele diz: Tetelestai, está consumado. E suspira: é sábado, o rei está morto, o Filho de Deus. Um dia de silêncio, o dia mais triste da humanidade. Então chega domingo. As mulheres de Maria Madalena chegam ao túmulo para fazer os rituais de purificação. E quando chegam, não vêm apenas os anjos. Por que procuram entre os mortos aquele que vive e reina para sempre? Ele voltará. Todo sofrimento valerá a pena. Seremos perseguidos, mas não seremos desamparados. Sofreremos, mas não vos preocupeis.
pois amanhã tudo ficará bem. Tenho certeza de que quando isso passar, esse céu, essa terra, quando nossos olhos espirituais forem abertos, a primeira coisa que vereis será a face do nosso amado, que vive e reina para sempre. Porque assim como através do homem o pecado entrou em nós, e com ele a morte sobre toda a criação, também por um homem, em um só ato de amor, fomos feitos justos e adotados. Um dia filhos perdidos puderam encontrar o Pai, e com isso fazer parte da grande família de Deus. Só isso, gente, a gente foi curtindo assim.